As declarações de Bolsonaro são algo que não devemos nos preocupar? É o que nós vamos conversar agora aqui no Opinião em Pauta. Antes de mais nada, deixe o seu like, inscreva-se no canal, aperte o botãozinho do sininho para ter todas as atualizações, deixe seu comentário, que é muito importante aqui para nós, enfim, para que a gente possa trazer uma reflexão sobre os assuntos que ocorrem aí no Brasil e ultimamente a este ataque, né, que a democracia que vem sendo feito, né, sistematicamente pelo governo ou desgoverno Bolsonaro. Meus amigos, a grande questão que eu coloco na mesa de discussão sobre as últimas, né, declarações aí, sobre os últimos atos de Bolsonaro, é que de fato, para mim é muito grave que o chefe da nação, que foi eleito pelo sistema democrático, infla a população contra o próprio sistema que o elegeu. E que crie uma instabilidade entre os poderes. Isso para mim é ponto bastante delicado, porque a gente precisa de fato respeitar o ordenamento jurídico. E o ordenamento jurídico ele está previsto aonde? Na Constituição. Quando um presidente infla, mesmo que seja meia dúzia, mesmo que seja sei lá quantos, não importa, contra o sistema, né, contra o regime, em prol da sua estabilidade, este cidadão que faz isto, né, quem promove isto, está ferindo com a legalidade. E nós temos o compromisso de defender o ordenamento e a legalidade. Não há uma tempestade num copo d'água, algo tão pequeno como o professor Paulo Graudelli entende. Não há barulho por nada, há barulho por algo muito significativo. Há um barulho sobre algo que é em si um ataque direto, né, às instituições, que devem ser criticadas, mas, né, que a gente não deve simplesmente defender a extinção delas, como é o caso de Bolsonaro e seus apoiadores. Portanto, o ato de Bolsonaro, ao inflar esta massa de apoiadores, mostra, né, que ele está descompromissado, de fato, com o ordenamento jurídico, com o ordenamento entre os poderes, com o bom convívio entre os poderes. Mais do que isto, o Bolsonaro está fazendo o quê? Está tentando lançar uma cortina de fumaça sobre tudo aquilo que vai pegar ele. Porque tem aí o caso do cadáver, né, o fantasma da Marielle, tem a relação aí do miliciano, né, morto na Bahia, tem uma série de coisas que ele até hoje não explicou, e agora ele vive falando essas coisas, esses absurdos. Nós não podemos nos calar, porque se a gente se calar perante isto, a gente pode estar dando margem para uma situação muito pior. Nós estamos sim com um ataque à República e à democracia, por conta de um cidadão que não tem condições de estar exercendo o cargo. E nesse momento, uma fala de pró-impeachment não quer dizer que vai acontecer um impeachment, mas coloca em xeque, né, e pressiona o governo e os seus membros para que a população diga exatamente que não está aceitando mais o desgoverno. O plano ideal, que é um plano que eu defendo, é irmos para a rua e fazermos uma pressão sobre o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, que tem lá um cadáver, né, prontinho, preparado para o Bolsonaro, mas não só para o Bolsonaro, mas também para a sua chapa. Nós defendemos a cassação da chapa de Bolsonaro, e ainda em tempo, porque em menos de 2 anos a gente conseguiria, vamos dizer assim, né, instaurar novas eleições para colocar outros que não seja esta gente que está aí, e de uma maneira democrática. Portanto, há instrumentos possíveis para barrarmos tudo isso que está acontecendo. Não há barulho por nada.
Há barulho sim, porque está sendo quebrada a institucionalidade. E um país que não tem respeito à sua institucionalidade, ele não é nada. Me parece que aqueles que minimizam essa fala do Bolsonaro são aqueles que estavam lá, talvez, né, poderiam até fazer aquilo que foi feito em 64. Evidentemente que 64 não vai se repetir, mas a gente também não pode aceitar falas que induzem algo de apologia a 64 ou, né, insinuações que não há sentido de um chefe de Estado fazer. Portanto, nós temos que repudiar e gritar sim. As redes sociais têm que pulsar e dizer não a Bolsonaro, porque realmente Bolsonaro ele ataca a democracia. E quem ataca a democracia não merece o nosso respeito. Portanto, Bolsonaro tem que ser responsabilizado. Por uma via ou por outra, não importa. Mas as ruas precisam dar a resposta. E penso que está na hora da esquerda se organizar de fato num bloco pluripartidário e ir para a rua. Até acho, inclusive, que nós temos que começar a mobilizarmos, nós, sem estarmos vinculados aos nossos partidos, e sim estarmos, né, como sociedade civil, dizendo não aos desmandos de Bolsonaro, independente de bandeira partidária. Eu acho que é a hora de darmos uma resposta que Bolsonaro não tem tido e que a oposição também não tem feito. Portanto, está na hora de corrigir isto. E o impedimento de Bolsonaro, ou um pedido de impedimento de Bolsonaro, é um primeiro passo para a reconstrução do país. Não está em nenhum desacordo com falas que dizem que o impeachment não é a solução. O impeachment em situações normais não é solução. Mas quando há situações anormais como esta, talvez seja um caminho de respeito ao ordenamento jurídico. Neste momento, neste caso específico. É isto.